No desespero, o ser humano, ele procura a ajuda de outra pessoa e muitas vezes caímos em ciladas. Veja o significado de Mateus 20:16. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Nós somos seres humanos falhos e o Senhor Jesus, Ele nos entende. Falar sobre o assunto, sobre as nossas dificuldades com outras pessoas, sobre as nossas indecisões. Às vezes a gente já tem a resposta, mas inconscientemente desejamos ser guiado pelos outros, pela opinião ou o palpite dos outros, porque não nos achamos capazes de tomar as decisões. O medo de errar muitas vezes é o que nos aprisiona. Só que mais o que nos aprisiona é o medo de errar diante dos olhos dos outros, de acordo ao que os outros pensam. Nós nos preocupamos demais em não sair daquela regra imposta por outros seres humanos, e só faz a diferença aquele que quebra as regras e obedece a Deus, porque quanto maior a loucura, maior é a grandeza de Deus nas nossas vidas. Falar mais sobre isso. Às vezes a gente já tem a resposta, por que ficar fazendo isso? Lembre-se que no final será só você e Jesus, e Ele quem vai decidir sobre a sua vida. Ele não vai perguntar para alguém o que você merece ou o que você fez ou deixou de fazer. É você e Deus, irmãos. O mundo é só o mundo. Você não depende da opinião dos outros, que os outros digam o que você deve fazer. Quando Jesus voltar, vai ser você e Jesus. Lembra daquelas palavras, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros? Então, os primeiros em palpitar, entende? A julgar, os primeiros a opinar, os primeiros a falar da vida do outro, os primeiros a distorcer as coisas e coisa e tal. Os últimos são os últimos a falar, os últimos a questionar, os últimos a julgar. Estes são os últimos a se meter na vida alheia, os últimos a pegar e se fazer de dono da razão. Esses são os últimos que Deus fala que serão os primeiros. Os últimos a se manifestar na vida do outro. Esse vai ser o primeiro que vai entrar no reino do céu. E sabe o que significa os últimos? Esses não serão resgatados por Jesus. Esses ficarão por últimos, ficarão de fora da cidade santa, da Nova Jerusalém. Todos aqueles que criticam a vida alheia, que usam a sua vida, o seu tempo, para difamar, para oprimir o próximo, ou para dizer que ele está certo ou errado, esses serão os últimos. E os últimos, eles serão julgados no julgamento final, no último dia, porque o julgamento final não será quando a Nova Jerusalém descer do céu, mas sim 1000 anos depois. Então, os últimos serão julgados pelos santos. Entende? Os últimos ficarão de fora da cidade santa. Eles ficarão sobre a terra por 1000 anos. E quando Satanás for solto e for fazer guerra contra a Nova Jerusalém, então Deus descerá, Deus vai fazer com que essa última batalha seja a definitiva, e ali vai ser julgado um por um pelos santos. E se eu digo santo, não estou falando de eu e de você, não. Que nós não somos santos, não, nós somos pecador. Eu estou falando dos grandes profetas do passado que nunca se sujaram com pecados. Nós somos pecadores e nós não temos direito de julgar. Muitos estão dentro da igreja e dizem que têm direito de julgar. Esses não têm direito de julgar. Esses vão ser os últimos, porque se julgam os primeiros. Eles acham que por eles estar dentro da igreja podem ser os primeiros a apontar o dedo e a dizer, aquele ali nem para o céu tem direito de ir, aquele ali nem na igreja não devia estar. Esses são os últimos que a Bíblia fala, esses ficarão de fora,
os acusadores, os funcionários de Satanás, sim, porque quem acusa o próximo é funcionário de Satanás. Satanás é o acusador das nossas almas, das nossas vidas. Ele trabalha dia e noite para nos destruir, para nos afrontar, para nos desanimar. Esses são os últimos. Os primeiros são os primeiros que são em se manifestar contra o próximo, em ficar opinando da vida alheia, em ficar fofocando. Os últimos a falar, os últimos a se manifestar. Esses serão os primeiros. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Deus. E faça exatamente aquilo que Deus coloca no teu coração para fazer, porque ninguém conhece a tua vida, a tua história e o que você vive dentro das paredes da tua casa, dentro das paredes da tua igreja, dentro do teu trabalho, aonde quer que você está, é você e Deus. E no final vai ser você e Deus, ou você e Jesus. Queira ter um encontro com Jesus e não com Deus, porque os últimos têm 1000 anos de sofrimento. Se o teu temor está afirmado no homem, você ficará para trás com eles. Tema a Deus.